Bom dia a todos, boa tarde, boa noite, né? Dependendo da hora que vocês vão, obviamente, ouvir esse meu podcast, vou usar essa palavra, né? É importante salientar que na data de ontem, né, quarta-feira, dia 19 de março, como já era esperado, o Banco Central, né, por meio do Copom, que é o Conselho de Política Monetária do Banco Central, aumentou novamente a taxa de juros Selic do Brasil. Aumentou em mais um ponto percentual. Desta feita, a taxa foi para 14,25. Bom, primeiramente, cumpre-nos, né, explicar o que é a taxa Selic. Importante entender que ela vem da sigla Sistema Especial de Liquidação e de Custódia. A Selic é o que a gente pode chamar de taxa-mãe da economia brasileira. Ela serve como parâmetro para todas as outras taxas de juros do país, praticada por bancos e por instituições financeiras de uma forma geral. É por meio da Selic que os bancos usam como referência, por exemplo, para fazer a cobrança das suas taxas de juros. Lembro sempre que a taxa Selic não é uma taxa teto. Eu costumo dizer que ela é uma taxa piso. É como se os bancos, as instituições financeiras, de uma forma geral, não cobrassem menos do que ela. Mas ela, obviamente, ela é uma referência. 14,25 ao ano. Para todos os nossos radiovintes, nossos seguidores aqui do nosso canal entender, essa taxa de juros de 14,25 é a mais alta na nossa história do Brasil desde o ano de 2016, ou seja, uma taxa realmente robusta. Bom, mas falando aqui numa linguagem mais popular, quais são os impactos? O que esperar, né, com esse aumento da taxa Selic? Primeiro é bom esclarecer que o aumento da taxa Selic ele acontece pelo fato de que ser uma taxa, a taxa Selic ser um instrumento de política monetária do Banco Central. É por intermédio da taxa Selic que se espera combater a inflação. Sim, quando se aumenta a taxa Selic, o objetivo maior é fazer com que a inflação caia. Automaticamente, a inflação caindo, espera-se uma melhoria da economia do país. Nesse caso, é importante esclarecer que a taxa Selic alta, como ela está, em 14,25 pontos percentuais, né? Ela faz o quê? Quais são os impactos? O que, é que ela afeta na vida sua aí, trabalhador, na vida sua aí, dona de casa, na vida sua de você que está nos acompanhando? Primeiro impacto é que o custo do crédito fica caro. Mas, Clodoaldo, o que é custo do crédito? Se você, a partir de agora, precisar de tomar um dinheiro junto ao banco, junto a uma instituição financeira, a uma franchise, a uma franchise, não, algum tipo de instituição financeira, o que vai acontecer? Né? Automaticamente o custo vai ficar mais caro. Né? Por que o custo vai ficar mais caro? Porque automaticamente o objetivo do aumento da taxa de juros é reduzir ou transferir parte do dinheiro que circula no país do consumo para as instituições financeiras. Então, o aumento da taxa de juros, ele, além de onerar os juros de empréstimos, de financiamentos, ele também restringe o acesso ao crédito. Porque quando a taxa de juros está muito alta, os bancos, as instituições financeiras, de uma forma geral, elas vão entender que o consumidor, que a grande população, ela vai ter, obviamente, se ela demandar recursos disposta ao pagar uma taxa muito de juros, uma taxa de juro muito mais cara, vamos assim colocar, ela obviamente tende a aumentar a inadimplência, ou seja, tende a atrasar os pagamentos ou até aumentar a insolvência, que é exatamente deixar de pagar, dar calote no banco. Com base nisso, o que os bancos fazem? Além de, obviamente, a mudar e alterar a sua taxa de juros que eles cobram pelos empréstimos, eles tendem a restringir, a dificultar o acesso ao crédito. Bom, Clodoaldo, mas e aí? E aí que ao dificultar o acesso ao crédito, as pessoas não conseguem, obviamente, ter mais dinheiro. Não tendo mais dinheiro disponível, seja para pagar a conta, seja para comprar algo, para consumir, isso vai desaquecer a economia. Como que desaquece a economia? Porque se as pessoas têm dificuldade de acessar o crédito, se as pessoas têm uma taxa de juros maior, elas não vão recorrer ao crédito.
Em não recorrendo ao crédito, elas vão automaticamente diminuir o seu consumo, que é o que se espera, né, através do aumento da taxa de juros. Quando elas diminuem o seu consumo, isso automaticamente faz com que o quê? Que a economia tenha uma reduzida, que ela tenha uma desaquecida, porque obviamente o comércio vai vender menos, obviamente a indústria vai produzir menos. Isso pode levar, né, em uma escala maior até o aumento do desemprego e uma potencial recessão. Então, assim, é importante entender que a taxa de juros Selic, como um instrumento, tá, de controle monetário, ela tende inicialmente a fazer o quê? Com que isso gere impacto na redução do acesso ao crédito e automaticamente na redução do consumo. As pessoas que têm recursos disponíveis, quando elas têm, obviamente, uma taxa de juros maior, elas transferem o recurso de consumo, de compra para os próprios bancos, porque elas tendem a querer aplicar no mercado financeiro e terem ganhos maiores. Porque se a taxa de juros Selic é uma taxa referência, é uma taxa mínima, como eu falo, é uma taxa piso, isso quer dizer que se você pegar o seu dinheiro e aplicar ele no banco, independente da modalidade de aplicação, ele tende a ter uma valorização maior. Inclusive, eu já falei aqui em outros momentos, a própria poupança, que é um dos investimentos menos rentáveis, embora sejam mais seguros e mais líquidos, um dos investimentos mais rentáveis, menos rentáveis do Brasil, ela também é influenciada pela taxa Selic. Quando a taxa Selic está acima de 8,5, que é o caso agora, que ela está com 14,25, geralmente a remuneração da poupança ela vai acontecer a uma taxa de 70% da poupança, ou seja, 70% da Selic. Então, se você perceber, nesse caso, que a taxa Selic ela está aí nessa faixa de 14,25, se você calcular vezes 70%, quer dizer que a poupança, que é o investimento que menos rende, ela vai render o que? 9,975%, ou seja, ela rende quase 10% ao ano, fora a TR, que é um outro instrumento que se usa para atualizar a poupança. Ou seja, mesmo uma poupança tendo um investimento menos atrativo, vamos assim dizer, do ponto de vista de rentabilidade, ela tende a ter uma valorização, um aumento da sua rentabilidade. Agora, imagina outros investimentos que são atrelados, por exemplo, à taxa Selic. Imagina que você faz um CDB, que é um certificado de depósito bancário, cuja negociação com o banco está prevista uma rentabilidade, vamos chutar aqui, de 100% da CDI. Isso quer dizer 100% da taxa Selic. Quer dizer que o investimento, a partir de agora, ele passa a render 14,25%, no mínimo. No mínimo, ou seja, tem muitos bancos aí, muitas fintechs, bancos digitais, que eles remuneram 110% da Selic, 120% da Selic, ou seja, ele tem uma taxa de rentabilidade maior. Então é importante entender que a taxa Selic ela influencia quando você tem dinheiro disponível, você aplica esse dinheiro no banco e ele passa a ter um rendimento maior, mas ele também influencia quando você precisa de pegar dinheiro emprestado, porque você vai pagar um juro maior para o banco. Então, essas aí são as influências financeiras, né, que a taxa Selic pode proporcionar. Automaticamente, ao aumentar o custo do capital, vamos assim colocar, isso pode permitir com que as pessoas que têm dinheiro disponível, ao invés delas aplicarem no mercado produtivo, delas aplicarem, investirem nas empresas, ao invés delas pegarem o dinheiro e consumirem e comprarem, né, as coisas, elas não vão fazer isso. Elas vão aguardar o momento em que a Selic diminua e o custo financeiro seja mais barato. Nesse período, existe uma migração natural, né, a saída do dinheiro do consumo, a saída do dinheiro, de uma forma geral, do bolso da população e vai para os bancos. Então, existe o quê? Um aperto, um ajuste na economia, em que existe uma redução da disponibilidade de dinheiro no mercado. Vocês sabem, se tem menos dinheiro no mercado em circulação, tem menos consumo, tem menos compra. Se tem menos consumo, tem menos compra, isso pode afetar a vida daquele cara que trabalha na loja, daquela pessoa que trabalha na loja, que trabalha na indústria, porque tende a reduzir o consumo. Redução do consumo leva, no médio prazo, a redução da produção. Redução da produção leva ao quê? Possivelmente a uma redução da geração de emprego. Então, assim, do ponto de vista negativo,
estou sendo bem objetivo para vocês entenderem, falando uma linguagem bem simples. Do ponto de vista negativo, os impactos da Selic são aumento do custo do capital, restrição do uso do dinheiro e, consequentemente, ela pode, no médio prazo, afetar a economia, podendo levar ao desemprego. Mas, Clodoaldo, só tem aspecto negativo o aumento da taxa Selic? Não, não só tem aspecto negativo, não. Por exemplo, quando se aumenta a taxa Selic, por exemplo, o que se combate primordialmente? A inflação. Porque se você tem uma inflação que é de demanda, que é de consumo, se você usa uma taxa Selic mais alta e reduz o consumo, naturalmente a inflação tende a ter uma arrefecida, uma queda. E isso é bom, Clodoaldo? Sim, isso é muito bom. Porque se você tem uma inflação mais baixa, isso pode, no longo prazo, permitir uma inversão econômica. Isso poderá ser um instrumento de fomento da economia, porque quando a inflação está baixa, ela vai, obviamente, fazer o quê? Fazer com que os juros, no longo prazo, ele reduza e desestimule as pessoas de ficar só guardando dinheiro. E as pessoas, num ciclo virtuoso, elas voltam a comprar, voltam a consumir, o que volta a gerar mais empregos. Então, assim, o grande desafio hoje, com esse aumento da taxa Selic para 14,25, é exatamente combater a inflação. Esse é o que se espera, porque ao combater a inflação, a gente permite que a população, a grande massa da população, volte a ser incluída, né, economicamente. Então, é um aspecto positivo da taxa de juros. Claro que a gente não espera que essa taxa de juros perpetue alta por muito tempo, porque aí ela vai, obviamente, asfixiar a economia e não é bom. Mas numa dosagem justa, ela pode contribuir no médio e no longo prazo para a economia. Outro ponto que eu queria chamar a atenção é que deve sair hoje, né, a ata do Copom, que vai falar sobre o viés da taxa de juros. Nós sabemos que o Copom reúne em torno de aproximadamente a cada 40 dias, como ele se reuniu ontem, 19 de março, muito provavelmente a próxima reunião dele deve estar acontecendo ali no início de maio. E pelo que a gente já tem percebido, e a gente acredita que essa taxa alta, esse aumento de um ponto percentual, ele não para nesse mês. Possivelmente daqui a um mês tem um novo aumento. Existe uma expectativa já dos economistas, pelo que tem sinalizado o Copom e o Banco Central, que esse aumento seja menos impactante. Eu, particularmente, aposto no aumento de meio ponto percentual, ou seja, daqui a 40 dias, na próxima reunião, pode ser que, se de fato esse aumento de mais de 1% robusto na taxa de juros, ele pode, obviamente, permitir um aumento só para 14,75. E quem sabe, a partir da próxima reunião pós-maio, o Copom começa a reduzir a taxa de juros. Inclusive, para todo mundo saber, ontem o Banco Central americano, o Fed, também reuniu, também definiu a taxa de juros americana. Ele não aumentou a taxa de juros lá, que a taxa de juros lá está na faixa de 4,5% ao ano, mas manteve, também não diminuiu. Isso acaba contribuindo também positivamente para o nosso Brasil aqui, tá certo? Outro aspecto que a gente tem que chamar a atenção, que tem sido o alvo do governo federal e que pode estar aumentando a taxa de juros, né, provocada por isso, é o aumento, né, dos alimentos. Nós sabemos que o café, o ovo, né, o arroz, os grãos estão aumentando. E o governo tem soltado medidas aí no sentido de minimizar esse impacto do aumento. Inclusive, ele fez recentemente uma medida aí para desonerar, né, o imposto de importação, de forma a permitir uma entrada maior de grãos, de produtos alimentícios no Brasil, para dentro de uma concorrência interna, reduzir o preço. Talvez a taxa de juros ela pode ajudar nisso, no sentido de desestimular aí os grandes agricultores que podem estar, de alguma forma, corroborando para esse aumento aí dos preços, né, desses commodities que tem dificuldade de chegar na mesa aí do nosso trabalhador. Então é importante a gente continuar acompanhando aí os sinais do Copom e entender isso, gente. De uma forma geral, não tem que ter alarmismo, não tem que ter problema, não tem que preocupar. É só vocês entenderem que a taxa de juros ela aumenta, ela faz o quê? Ela transfere o dinheiro que está no bolso, que está em casa, que está parado, para os bancos para ser aplicado, porque eles geram uma atração, né, até uma certa especulação financeira, uma atração de capitais. E, obviamente, ele sai de circulação. O dinheiro saindo de circulação, ele reduz consumo, reduz produção.
Então, ele desestimula a atividade econômica e impacta na atividade econômica, de certa forma, né, do país. Esses são os efeitos mais imediatos aí aos nossos radiovintes, aos nossos seguidores do nosso canal do YouTube, a você aí, Ricardo Arruda. Então, basicamente, é isso que eu tenho a colocar inicialmente. Mas, repito, não é nada de pânico, porque se a gente continuar monitorando, acompanhando, eu espero que, dado o momento, essa taxa de juros caia, volta a incentivar, a aquecer a economia, porque a economia ainda está forte, está pujante, é por isso que o aumento foi mais pesado, mas daqui a pouco, quando der uma arrefecida, né, a gente tem que saber controlar, né, igual um economista comentando, nós temos que avaliar a questão até, é igual quando você colocasse uma forca, né, você puxar muito, você vai asfixiar e vai matar a pessoa, se deixar muito folgada, a pessoa também não se sente comprometida. Então é uma situação que tem que continuar monitorando e acompanhando, tá certo? Obrigado aí, Ricardo, pela oportunidade, obrigado aí aos nossos rádio ouvintes, também aos meus seguidores do canal do YouTube, tá? Um grande abraço a todos e até uma nova oportunidade. E para não perder o costume, né, Ricardo? Meu nome é Clodoaldo Lacerda, para os que me conhecem, e para os que não me conhecem, continua sendo Clodoaldo Lacerda. Um abraço e até mais.